Convidamos agora o professor doutor Luiz Antônio Ribeiro Júnior, do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito ao convite da equipe do Senapad, que tem me aturado desde da minha pós-graduação, né? Os meus e-mails, as minhas chatices. Então, muito obrigado. Estou de olho no tempo, né? Pode deixar. Então, vim falar um pouco do meu trabalho nos últimos, aqui, principalmente nos últimos 3 anos, mas eu trabalho com propriedades eletrônicas e mecânicas de estudo de carbono. Eu sou do Instituto de Física da Universidade de Brasília e atualmente coordeno o Laboratório de Computação e Ciência de Materiais lá na universidade. Bom, então, os alótropos de carbono, primeiramente, alótropo é aquela variação topológica e estrutural de uma mesma espécie química, que no caso pode até ser de um conjunto de espécies químicas, aqui no caso é só de carbono, e a gente costuma agrupar esses alótropos de acordo com o domínio de suas dimensões, começando em 0D, por exemplo, quando o material é simétrico, passando para 1D, aqui no caso os nanotubos de carbono, 0D os fullerenos, por exemplo, 2D o grafeno e 3D o diamante. Ao longo dos últimos 40 anos, a pesquisa acerca desses materiais tem sido muito intensa e impulsionada em 3 grandes momentos, né? Então, na descoberta dos fullerenos em 85, que rendeu o Prêmio Nobel de Química em 96, na descoberta dos nanotubos em 91, que rendeu o Prêmio Kavli, que é o parente do Prêmio Nobel norueguês, para o Jim e para o Bruce, e em 2004, com a descoberta do grafeno, que causou uma revolução na área. Vários trabalhos começaram a ser publicados desde então, porque foi a primeira vez que um alótropo de carbono de espessura atômica foi obtido experimentalmente. E esse artigo da Nature Materials de 2010 chamou esses últimos anos de a era do alótropo de carbono, e colocou ali uma interrogação dizendo que até 2099 vários outros sairiam, né? E ele deu exemplo, por exemplo, do grafino, que foi previsto teoricamente, computacionalmente falando, pelo Ray Balgman e seus colaboradores em 87, e décadas depois foi sintetizado, aqui no caso em 2022, nesse artigo na Nature Synthesis, nisso na JAX, que o Douglas faz parte. E para entender o grafino, naquela imagem ali de cima, é como se pegasse o grafeno, cortasse e colocasse entre os anéis ali uma ligação tripla entre 2 átomos de carbono. Então, esse é um exemplo clássico do papel da simulação computacional nesse tipo de linha de pesquisa, em que a gente consegue prever, como o professor Edson falou muito bem, propriedades dos materiais por décadas, e quando o material é sintetizado, a gente já sabe muito sobre ele. Muita teoria já foi desenvolvida, e muito conhecimento, então, é corroborado a partir da simulação computacional e da realização experimental, e isso tem sido a tônica nos últimos anos. Por exemplo, a rede de bifenileno, que foi proposta computacionalmente em 2010, e a síntese foi alcançada em 2021, como a monocamada de fullereno, que foi proposta em 2004 e que foi sintetizada em 2022, e um outro artigo em 2023. Esses materiais, no contexto da nossa pesquisa, eu gosto de brincar que esse é o diagrama do físico, do teórico, tentando explicar para o experimental que o computador não faz tudo, né? Que tem escala para isso. Então, essa é a escala do tempo característico e do tamanho característico da simulação. Se você quer alguma informação eletrônica sobre o sistema, você vai ficar confinado aos métodos ab initio e DFT, e você vai conseguir descrever sistemas aí nas centenas de átomos, que tem uma dezena de
de nanômetros e vai te dar uma janela de simulação de 10 a menos 12 a 10 a menos 15 segundos, né, na escala dos picos segundos e dos femtosegundos. Se você procura uma informação estrutural e você pode abrir mão da informação eletrônica, então você já pode subir a escala de tempo característica do sistema e o tamanho também, chegando ali na dinâmica molecular clássica reativa, que é aquele Reax-FF, ou em outros métodos, né, como a dinâmica molecular clássica convencional, a de grão grosso, a multifísica de fase de campo e até o de meios contínuos, como o último caso ali é mais adotado para fluidos. Então, eu andei na escala de tempo, eu ando na escala de tamanho e perco resolução para o sistema, a resolução do sistema. Ele deixa de ser eletrônico, depois deixa de ser completamente atomístico e passa a ser, então, um modelo mais de grão e de fase. E os trabalhos que eu vou mostrar aqui, rapidamente, eles ficam nas duas primeiras escalas, tá? Na escala de DFT e da dinâmica molecular com Reax-FF. Bom, dentro do Senapad, a gente utiliza só softwares livres, né? LAMPS para dinâmica molecular, o mais utilizado por nós, o Siesta e o Quanto Expresso, e programação para machine learning com o C++, o Python, e a gente combina, então, mecânica quântica e dinâmica molecular para poder fazer a análise dos resultados e os estudos que a gente vem desenvolvendo. Então, eu trouxe aqui um exemplo com o uso da dinâmica molecular, a gente chama de efeito elastocalórico, quando a gente estica ou comprime um material e observa ali uma variação de temperatura. E isso é muito utilizado, o Douglas começou com isso com os colaboradores nos Estados Unidos, para poder propor máquinas térmicas que possam funcionar sobre efeito mecânico. Então aqui esse artigo foi publicado por um grupo de japoneses, onde eles pegaram um plástico e estudaram uma fita de plástico no formato de kirigami, que é a arte japonesa de cortar as coisas, né? E eles observaram que quando o material cortado como kirigami, ele é esticado ou comprimido, ele apresenta não só uma amplitude de variação de temperatura, quando esticado ou comprimido, a temperatura aumenta quando ele é esticado e diminui do material quando ele é comprimido, como também ele é modularizado pelo fato daquele corte do kirigami propor regiões que liberam e absorvem calor ao mesmo tempo, o que não acontece quando o material não é cortado. Então aqui a gente propôs esse modelo de kirigami, só que em nanoescala. A gente pegou uma nanofita de grafeno, isso aqui é uma representação artística do que a gente fez, e cortou a nanofita naquele jeito. E quando a gente fez isso, você consegue, Carlos, por favor? A gente observou o seguinte, que diferentemente do plástico, que não permite com que o kirigami se dobre, aqui em nanoescala, os átomos em amarelo são carbono e em branco são hidrogênio, geram um tipo de deformação de rede, ou seja, potencializa o efeito elastocalórico de uma maneira muito mais complexa. E a gente conseguiu, então, o professor Edson já adiantou para mim o que as revistas representam, a gente combinou de trazer as mesmas revistas. Então, eu vou pular essa parte, e aí o que a gente observou, então, que esse efeito potencializa o efeito elastocalórico nos kirigamis em nanoescala. E a temperatura lá variava 0,4 Kelvin, e aqui, por exemplo, variou 9 Kelvin quando estica e menos 3 Kelvin quando comprime. Isso é feito, fisicamente falando, no que a gente chama de ciclo de Otto. A gente estica sem que o material troque calor com o ambiente, depois termaliza, ou seja, o material pode trocar calor, então a gente observa a variação de temperatura, depois a gente desestica sem que ele troque calor com o ambiente e mede a temperatura de novo. Então esse trabalho foi publicado na Nanoletters e foi um trabalho que foi 100% realizado aqui no Senapad. Uma outra coisa que a gente costuma fazer no nosso grupo é propor novos materiais. Aqui no caso a gente desenvolveu um alótropo de carbono 2D, a gente batizou de irida grafeno. Isso aqui é meu aluno que gosta de planta, ele viu que a célula unitária
do material parecia com aquela flor. E aí ele deu o nome àquela flor, eu não vou tentar pronunciar o nome científico daquilo. Aí ali embaixo está Iridaceae, que é o nome, digamos, o apelido que se dá a isso. E a gente pegou só o irida e batizou isso de irida grafeno. Grafeno porque ele mostra as mesmas propriedades do grafeno de interesse. Ele é metálico, ele tem um ótimo range para atuação óptica, né? Ele tem resposta óptica, atividade óptica no infravermelho, na faixa do visível e no ultravioleta. E também, que foi o mais interessante, por favor, Carlos, esse é o grafeno. Então, quando esticado, o grafeno não mostra estágio de plasticidade, ele quebra abruptamente. E isso não era esperado do irida, porque o irida, ele é poroso. Não, obrigado. Sem problema. Você pode apertar aí para o play para mim, por favor? Isso. Aí o irida é poroso, a gente esperava que existisse um estágio de plasticidade, mas ele se quebra, ele fratura exatamente como o grafeno abruptamente. E então a gente encontrou um parente do grafeno que tem quase todas as propriedades de interesse que ele tem e que ainda é um material poroso que tem uma série de aplicações, como, por exemplo, armazenamento de lítio, sequestro de moléculas gasosas e por aí vai. Uma outra linha de pesquisa nossa é de estudar o transporte de carga em materiais orgânicos. E aqui, aquele mesmo material que eu mostrei ainda há pouco, da rede de monocamada de fulereno, a gente modelou isso. Aqui também é uma representação artística, que a gente quis saber qual é a cara do transporte de carga nesse material, né? A gente, em orgânicos, o portador principal de carga diferente nos metais, a gente chama de polarum. Polarum é um cara interessante, como o professor Edson mostrou, aquela história do acoplamento elétron-fônon. Nos orgânicos, quando você coloca uma carga ali, ele deforma a rede localmente, e esse fônon, que é essa deformação de rede, acoplada com a carga, anda junto. Então, nos metais, o elétron anda livre. Nos orgânicos, não. Quando o elétron anda, ele tem que necessariamente carregar a deformação de rede associada à presença dele no material. Então, a esse portador de carga, a gente dá o nome de pólon. E aqui a gente caracterizou o transporte nesse material, que foi previsto na década de 90, sintetizado em 2022, a gente previu o transporte dele agora. A gente publicou na Nanoscale também. E a gente viu que, de fato, nesse material, como já era de se esperar, o transporte é mediado por pólaro e tem um transporte, uma velocidade de propagação do material, do portador no material, que é abaixo da velocidade do som no material, mas comparável a outros materiais, como, por exemplo, alguns polímeros, né? Chega da ordem de 1 nanômetro por pico segundo. E ali em cima, aquele gráfico em azul e vermelho é um gráfico da carga, que mostra em uma linha molecular dessa daqui, cada moléculazinha da rede de fulereno é representada por uma bolinha vermelha. Então ele está andando, pulando de molécula em molécula, e o que a gente vê é aquela linha azul, aquela linha vermelha em um movimento linear. Aquele gráfico logo ao lado é o gráfico da deformação da rede, ou seja, a carga está lá, a bolinha comprime, e aquele último é das duas moléculas se aproximando. Então, fica bem caracterizado que os fônons, né, estão seguindo a carga. E, para fechar, isso aqui era a minha tentativa de ficar rico, transformar cebola em diamante, mas não deu muito certo por causa da quantidade, precisaria de muita para virar um diamante. Então, mas, pelo jeito, foi um estudo legal. O Douglas também participou desse trabalho. O que a gente fez foi, é sabido que quando você pressiona um material de carbono em altas pressões, você converte aquilo, por exemplo, grafite em diamante. Só que o impacto também tem a mesma função, né? Então o que a gente fez foi escolher um substrato e lançar o ônion, que é aquela bolinha ali, com vários fulerenos, né, formados concentricamente, atirar isso contra um anteparo. E a nossa pergunta seria qual é a velocidade que este material
atingirem o anteparo para a gente perceber a formação de algum diamantoide, né? Não um diamante estruturalmente perfeito, mas algum núcleo que se parecesse com um diamante. Então aquele foi o nosso setup da simulação. Posicionamos o ônio a uma distância delta e demos uma velocidade inicial para ele. E aí o que a gente observou, por favor, foi que se a velocidade é baixa, então ele bate, volta e se mantém íntegro. Agora, essa velocidade é de 2 km por segundo. Agora, uma velocidade, por exemplo, de 5 km por segundo, ele bate, deforma e alguma coisa ali é formada. E aí, analisando direito, quando a gente olha a velocidade de 5 km por segundo e também de 7, a gente percebe que lá no meio o impacto condensou os átomos de carbono em um aglomerado, e a gente chama isso de diamantoide, e é fácil de perceber que isso é um diamantoide por conta do tamanho da ligação. Então, o tamanho da ligação, dependendo do alótropo, da ligação de carbono, dependendo do alótropo, ele é bem definido. Então, no caso dos diamantoides ou do diamante, a ligação fica por volta de 1,7 angstroms. E aquela linha azul está representando esse tipo de ligação. Então a gente vê que em 5 km por segundo, por exemplo, que é esse caso aqui de cima, quando o sp2 é uma ligação por volta de 1,4, típica do grafeno, e de outros anéis, de outros materiais com anéis hexagonais. Então ele começa em sp2, que é esse 1,4, e aí no momento da colisão, muitas ligações 1,4 são convertidas em ligações 1,7. Então essa é a característica da formação do diamantoide. Bom, todos esses artigos que eu mostrei foram destacados em capas de revista dos mais diferentes jornais ao longo dos últimos anos. Alguns destes já estão no site do Senapad. Eu agradeço aos meus colaboradores, especialmente aos meus mentores, o professor Magélio, o professor Douglas, que está sentado aqui, os colegas Alexandre, da Unicamp, Alexandre da UNB e o Marcelo. Esse é meu grupo de trabalho. Muito obrigado, e eu aproveito a oportunidade também para agradecer mais uma vez o convite, e vocês têm sido fundamentais na minha pesquisa desde que eu sou aluno, e muito do que eu faço e do que eu fiz no passado e que eu tenho feito até o momento não seria possível sem o apoio de vocês. Muito obrigado. Perguntas?